Muito bem-vindos, amigos da Sistec, a mais um TJS. Eu sou Kleber Duval, levando a todos, a partir de agora, informação com credibilidade. Vamos então aos destaques desta edição. Drogas, dinheiro e submetralhadora apreendidos em batida policial em Governador Valadares. Jovem é morto com 8 tiros de pistola no centro de Patinga. Fazendeiro é sequestrado enquanto fazia caminhada e depois roubado em cidade mineira. Combate às drogas sintéticas. Polícia Civil faz operação em cidades universitárias da região. Homem morre após cair de laje em Aimorés. Ex-prefeito de Bom Jesus do Galho é preso no Fórum de Caratinga. E veja também, Polícia Militar fala sobre prisão de homem que estava colocando fogo em lixeiras públicas da cidade. Estes e outros assuntos no TJS em instantes. Olá, bem-vindos de volta ao TJS. E o caso das lixeiras públicas incendiadas nos últimos dias em Caratinga teve seu desfecho nesta quinta-feira. A Polícia Militar prendeu o responsável pelos atos de vandalismo. Pelo menos 4 lixeiras em pontos diferentes da cidade foram queimadas. As imagens mostram 2 lixeiras pegando fogo no centro de Caratinga nesta quarta-feira. O fogo foi premeditado e a Polícia Militar conseguiu, nesta quinta-feira, identificar e prender o suspeito. Desde o momento que tomou conhecimento, na data de ontem, do incêndio criminoso, que configuraria um dano ao patrimônio público com o uso de produto inflamável, a Polícia Militar iniciou um trabalho aí de busca de informações, de identificação, de verificação de imagens, de verificação de câmeras e, através de alguns colaboradores, conseguiu chegar a algumas imagens que propiciaram a identificação do autor. Com essa identificação, começamos a trabalhar os bancos de dados que nós temos de algumas pessoas que já são contumazes em algumas práticas, ou mesmo aqueles que, mesmo não sendo contumazes de alguma forma, a gente já fez a identificação dela anteriormente. Corriam informações de que a pessoa que estava colocando fogo nas lixeiras vivia em situação de rua, mas essas informações estavam equivocadas. O homem era morador do complexo Santa Cruz. Tem casa, tem residência, foi localizado nas proximidades da residência dele. No momento que ele estava chegando na casa, ele foi identificado, até por algumas características que foram colhidas no local, e ele foi levado, conduzido à delegacia para ser apresentado, para que aí a autoridade policial tome as medidas que julgar necessárias ali e aquelas pertinentes segundo a lei. Segundo a polícia, ainda não se sabe o que teria motivado o homem a colocar fogo nas lixeiras. Foi feito ali algumas entrevistas com ele, porém ele não nega, mas também não afirma, apesar de termos imagens, termos outros elementos que conduzem a identificação dele, a autoria dele do fato, mas ele em si, num primeiro momento, não afirmou nenhum porquê disso. A pena para dano ao patrimônio público, que é o crime no qual incorreu o indivíduo preso, é de 6 meses a 1 ano de prisão ou pagamento de multa. Drogas, dinheiro em notas variadas, até de R$2, o que tipifica a obtenção de renda com o tráfico de drogas, e uma submetralhadora foram apreendidos pela Polícia Militar em Governador Valadares durante patrulhamento nesta quarta-feira, no bairro Palmeiras. Tudo estava na casa de um suspeito de 20 anos que foi preso. A batida se deu após recebimento pela polícia de denúncia anônima dando conta da ação de traficantes no local, inclusive com disputa armada por pontos de venda de drogas. O suspeito, junto com o material, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Um idoso que fazia uma caminhada em São José da Safira, no Vale do Rio Doce, nesta quarta-feira, foi surpreendido por bandidos que o sequestraram para roubá-lo. O homem foi imobilizado e colocado dentro de um carro, sendo obrigado a dirigir-se com os criminosos
para a casa dele. Lá, objetos de valor, como pedras preciosas, além de R$60 mil em dinheiro, foram recolhidos e levados pelos autores. Após ter a casa assaltada, a vítima de 66 anos foi levada pelos bandidos de carro até uma estrada de terra, onde foi abandonada, ainda amarrada e amordaçada. Arrastando-se pelo chão, o homem conseguiu pedir ajuda e acionar a polícia militar. Após verificação em câmeras de segurança, os PMs interceptaram os criminosos em Resplendor, quando seguiam em direção ao Espírito Santo. Eles ainda tentaram fugir, mas acabaram capturados. Com os marginais foram apreendidas 3 armas de fogo e recuperado tudo que havia sido roubado do idoso, inclusive o dinheiro. Os ladrões são de Serra, no Espírito Santo, e disseram que conheciam as condições financeiras da vítima, que é um fazendeiro, e sabiam do dinheiro que ela guardava em casa. E vence nesta sexta-feira 4 o prazo dado pelo governo federal para os gestores municipais e estaduais de saúde enviarem os dados relativos aos seus profissionais de enfermagem. A medida visa o pagamento da parte do governo referente ao novo piso salarial da categoria. Os dados devem ser inseridos na plataforma InvesteSUS. Até agora, todos os estados brasileiros e 98% dos municípios já preencheram a base de dados dos profissionais de enfermagem nas redes próprias e conveniadas. Os novos valores do piso da enfermagem devem começar a ser pagos já neste mês de agosto. São R$ 4.750 mensais para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e R$ 2.235 para auxiliares e parteiras. O ex-prefeito de Bom Jesus do Galho, William Batista de Calais, conhecido como William Motos, foi preso nesta quarta-feira no prédio do Fórum de Caratinga. Ele participava de audiência que tratava de uma acusação de desvio de dinheiro público em sua gestão e teria nos corredores do fórum abordado um corréu. A prisão preventiva dele foi pedida pelo Ministério Público por conveniência de instrução criminal, que é quando o investigado perturba o regular andamento do processo, por ato de intimidação ou suborno, por exemplo, prejudicando a coleta de provas. A ordem foi cumprida pela polícia, que conduziu William para a delegacia e depois até o sistema prisional. Veja a seguir, fácil e rápido. Farmácias já podem realizar pelo menos 47 tipos de exames de saúde. Vamos lá, pessoal, seguindo juntos aí com o TJS. As farmácias e consultórios médicos agora estão autorizados a realizar pelo menos 47 exames e diagnósticos de análises clínicas. A mudança foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O repórter Carlos Augusto Soares, da Rede Minas, tem mais informações. Os exames são testes rápidos, sem a necessidade do envio para laboratórios. Vão ser liberados, por exemplo, testes de HIV, colesterol, malária, dengue e hepatite. Vale lembrar que até então apenas testes de Covid-19 e de glicemia podiam ser feitos nas farmácias e consultórios. Essa medida busca ampliar o acesso da população ao diagnóstico e reforça o papel dos laboratórios clínicos no estímulo à política de qualidade dos exames, já que os exames realizados nas farmácias são limitados a serem de triagem e, por isso, não substituem o diagnóstico laboratorial convencional. O Ministério da Saúde e a Anvisa irão integrar um grupo de trabalho para avaliar o alcance dessas medidas e o impacto no SUS, no mercado e na sociedade. Um indivíduo de 26 anos foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira, perto da casa dele,
no centro de Ipatinga. Adilson Júnior Moreira de Souza foi encontrado caído na rua com perfurações a bala na perna direita, no antebraço direito, no olho esquerdo e no abdômen. Ao todo, ele levou 8 tiros de pistola, de acordo com as cápsulas deflagradas caídas no local. A vítima tinha inúmeras passagens pela polícia. Até o fechamento deste TJS, não havia ainda informações a respeito da autoria e motivação do crime. Os Jogos Estudantis 2023 vão começar em Caratinga no próximo dia 26. As inscrições para os estudantes que quiserem participar já estão abertas. Os Jogos Estudantis já se tornaram uma tradição em Caratinga. Nos tempos atuais, ele serve para que a escola se qualifique, né, para poder ter vaga para o GENG, que é os Jogos Escolares de Minas Gerais, que é um evento maior, que é promovido pelo Estado, né, e logicamente que são aquelas escolas que são campeãs, né, através dos Jogos Estudantis elas conseguem essa vaga do GENG. E é um evento muito tradicional que movimenta o esporte, né, na adolescência e das crianças. Então, ele é de extrema importância para o município, né? As inscrições para os Jogos Estudantis de 2023 já estão abertas. Para participar, basta ter de 7 a 18 anos e estar estudando. Pode ser em escola municipal, estadual ou particular. Então, toda essa faixa etária aí que abrange o fundamental e o ensino médio, podem procurar seus professores de educação física, né, para poder se inscrever nas modalidades que lhe interessam. Tem gente que é bom no xadrez, procura o professor de educação física para poder se inscrever no xadrez, e tem aqueles que naturalmente são bons nos esportes mais conhecidos, né? Serão 14 modalidades disputadas: atletismo, basquete, ciclismo, dama, futevôlei, futsal, handball, natação, peteca, queimada, tênis de mesa, vôlei de areia, voleibol e xadrez. Além de valorizar a prática do esporte, os Jogos Estudantis também podem abrir portas para alguns atletas. Algumas escolas, né, que vê o esporte como algo fundamental na educação daquela criança ou daquele adolescente, né, acaba investindo mais nesse quesito aí da parte esportiva. Então, tem algumas escolas que reforçaram os seus times, né, oferecendo bolsas, né, bolsas de estudos. Então, assim, isso acaba acontecendo, né, até porque os Jogos Estudantis ele tem uma importância e já adquiriu uma tradição muito forte no nosso município. A abertura dos Jogos Estudantis 2023 vai acontecer no dia 26 de agosto, no ginásio poliesportivo Professor Armando Alves da Silva. Os jogos serão disputados no poliesportivo CTC e América. Quem quiser prestigiar as escolas, né, que estarão competindo nas suas devidas modalidades, podem se fazer presente, né, nos momentos de competições e torcer, né? E a família da caratinguense Márcia Cristina Dutra, de 36 anos, que perdeu a vida durante travessia para os Estados Unidos, na fronteira com o México, anunciou já ter conseguido o dinheiro necessário para o translado do corpo dela até o Brasil. Uma vaquinha online foi realizada para a obtenção dos recursos, tendo sido arrecadados $15 mil, cerca de R$70 mil. Márcia, que morava no bairro Esplanada, morreu no último dia 20 de julho, quando passou mal logo após ter atravessado a fronteira do México com os Estados Unidos. Depois de ter feito uma longa caminhada e, segundo relatos, ter sido obrigada a correr da polícia, a caratinguense sofreu uma crise de asma, não resistindo. A família de Márcia agradeceu toda a ajuda que recebeu e informou que o corpo dela deverá chegar a Caratinga para velório e sepultamento em breve. E vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga e região nesta sexta-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta sexta-feira em Caratinga e região é dia de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde.
Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 17 graus e a máxima 31 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 14 graus e 29 graus. Já em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 14 graus e 30 graus. Para Caratinga, a mínima deve atingir os 14 graus e a máxima 29 graus. Esta quinta-feira amanheceu ensolarada em Caratinga. De acordo com a meteorologia, a noite promete ser muito frio, podendo a temperatura mínima atingir 13 graus durante a madrugada. Veja a seguir gripe aviária. IMA intensifica ações de combate em Pará de Minas. Em junho deste ano, Pará de Minas, na região central, registrou o primeiro caso de gripe aviária do estado. A contaminação foi controlada, mas o Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, vem estreitando as ações de prevenção e diagnóstico nas granjas da região. Uma doença que se espalha rapidamente e pode contaminar com facilidade as aves, além de representar um risco para os humanos. A gripe aviária voltou a preocupar os especialistas da área de saúde em 2023. Em Pará de Minas foi registrado o primeiro caso de gripe aviária no estado. A maior preocupação é garantir que as granjas permaneçam sem notificações da doença. A partir do ano passado e do aparecimento da influenza aviária, do diagnóstico no Brasil e na América do Sul, nós intensificamos as vistorias nas granjas comerciais, tanto de postura quanto de corte, para verificar se a biosseguridade da granja está de acordo com a necessidade para evitar a contaminação dessas galinhas e de frangos de corte, para evitar o diagnóstico e o prejuízo que o produtor pode ter com o aparecimento, o diagnóstico e o sacrifício dos seus animais. O trabalho de vistoria também foi implantado nas fronteiras de Minas Gerais com estados que possuem casos confirmados de aves contaminadas com o vírus. Foi intensificado também essas vistorias nas granjas para antecipar, e possibilitar, caso ocorra alguma doença, alguma sintomatologia sugestiva de influenza e de Newcastle, que são as doenças alvos de nossa atuação, para que a gente possa identificar rápido e controlar para evitar a disseminação da doença. O fiscal reforça a importância do trabalho em conjunto com os produtores rurais. Toda granja tem um RT, um responsável técnico médico veterinário, e se ocorre uma mortalidade muito grande em pouco espaço de tempo, em 72 horas, eles nos comunicam, ou se durante todo o período de alojamento atingiu mais do que 10% da mortalidade das aves que estão alojadas, eles nos comunicam, nós vamos imediatamente, fazemos a inspeção, verificamos todas as entradas de aves, a saída, se existe o exame de salmonela das aves, e fazemos uma necrópsia para verificar se existe algum sinal característico da influenza e da Newcastle. Um homem de 34 anos morreu nesta quarta-feira em Aimorés, no Vale do Rio Doce, após cair de uma laje. A vítima trabalhava na estrutura quando teria pisado em falso. Ela sangrava pela boca e nariz quando foi socorrida e levada para um hospital, onde morreu pouco depois. O homem caiu de uma altura de cerca de 3 metros. Ele deixou esposa e um filho de colo. Nesta quinta-feira, uma importante operação coordenada pela Polícia Civil de Ponte Nova cumpriu 9 mandados de prisão em municípios das regionais de Ponte Nova e de Viçosa. O objetivo foi desarticular uma associação criminosa
especializada no tráfico de drogas sintéticas, aquelas produzidas em laboratório, como o LSD e o êxtase. A ação policial visa combater o aumento preocupante do consumo dessas substâncias entre os jovens, especialmente nas regiões de Viçosa e Ponte Nova, conhecidas por abrigar importantes instituições de ensino superior. O tráfico de drogas sintéticas tem se tornado uma grande preocupação para as autoridades e a Polícia Civil tem concentrado seus esforços em combater esse tipo de crime, com o intuito de desmantelar organizações criminosas que vinham ganhando espaço na região de Ponte Nova e Viçosa. Durante a operação desta quinta-feira, foi apreendida grande quantidade de drogas ilícitas sintéticas na residência de um dos alvos da ação policial. As drogas agora seguirão para a perícia e servirão de provas materiais para o futuro processo criminal. As buscas por provas e evidências não se limitaram apenas às drogas apreendidas. Equipamentos de telefonia celular e computadores também foram recolhidos durante a ação policial e serão analisados em busca de informações que possam levar à identificação e prisão de outros membros dessa associação criminosa. As investigações em curso não se esgotam com essa operação desta quinta-feira. A Polícia Civil continua realizando desmembramentos das investigações e novas ações estão previstas para ocorrerem em breve, com o objetivo de identificar e prender todos os envolvidos no esquema. E a queda da inflação fez o Banco Central cortar os juros pela primeira vez em 3 anos no país. Por 5 votos a 4, o Comitê de Política Monetária, Copom, reduziu a taxa Selic, juros básicos da economia, em meio ponto percentual, para 13,25% ao ano. A decisão surpreendeu o mercado, que esperava um corte menor, de 0,25 ponto. Antes do início do ciclo de alta, a taxa Selic tinha sido reduzida para 2% ao ano, no nível mais baixo da série histórica iniciada em 1986. Por causa da contração econômica gerada pela pandemia de Covid-19, o Banco Central tinha derrubado a taxa para estimular a produção e o consumo. A taxa de juros estipulada pelo Banco Central é referência para a cobrança de juros dos financiamentos, cartões de crédito, cheque especial e investimentos de renda fixa. Muito obrigado aí, mais uma vez, por sua companhia. Nos veremos de novo no próximo TJS. A todos um grande abraço e até lá!